Este é o vídeo 1 sobre um dos transtornos fóbicos que tem alta prevalência na população mundial, principalmente quando associado ao transtorno de pânico. Depois de falar dos transtornos fóbicos ansiosos e do transtorno de pânico, é possível falar do transtorno fóbico denominado de agorafobia. Ágora é uma palavra grega que significa assembleia, lugar de reunião, derivada da palavra grega reunir. É um termo grego que significa reunião de qualquer natureza, geralmente empregada por Homero como uma reunião geral de pessoas. A ágora parece ter sido uma parte essencial da constituição dos primeiros estados gregos. Fobia é a ansiedade originada apenas ou predominantemente por certas situações ou objetos externos ao indivíduo, bem definidos, os quais não são normalmente perigosos. Como resultado, essas situações ou objetos são caracteristicamente evitados ou suportados com pavor. A ansiedade fóbica é subjetiva, psicológica e comportamentalmente indistinguível de outros tipos de ansiedade e pode variar em gravidade, desde leve desconforto até terror. A agorafobia é um transtorno fóbico geralmente muito associado ao transtorno de pânico. Por isso, é importante conhecer as características específicas destes dois transtornos da ansiedade para um melhor entendimento da agorafobia. Os pacientes agorafóbicos evitam rigidamente as situações nas quais seria difícil obter auxílio. As pessoas com agorafobia desenvolvem um medo patológico de sair de casa, de entrar em lojas, de estar no meio de multidões e lugares públicos ou de viajar sozinhas em trens, ônibus ou aviões. A falta de uma saída imediatamente disponível é um dos aspectos chaves de muitas dessas situações agorafóbicas. Muitos pacientes agorafóbicos são aterrorizados pelo pensamento de ter um colapso e serem deixados sem socorro em público. As pessoas portadoras deste transtorno preferem estar acompanhadas por um amigo ou familiar em locais como ruas e lojas movimentadas, espaços fechados como túneis, pontes, elevadores e veículos fechados como metrôs, ônibus e aviões. As pessoas com transtornos agorafóbicos podem começar a insistir por companhia sempre que saem de casa. Este comportamento dependente pode gerar discórdia com as pessoas de seu convívio social quando interpretam que esse comportamento é causado por um medo primário. Embora a gravidade da ansiedade e a extensão do comportamento de evitação sejam variáveis, esse é o mais incapacitante dos transtornos fóbicos e alguns pacientes tornam-se completamente confinados ao lar. As pessoas mais gravemente afetadas pela agorafobia podem simplesmente recusarem-se a sair de casa. A maioria dos pacientes é do sexo feminino e o início é usualmente no começo da vida adulta. Neste primeiro vídeo sobre a agorafobia, vimos que, primeiro, o termo deriva de duas palavras gregas, agora, que significa assembleia, lugar de reunião, e fobia, ansiedade originada apenas por certas situações ou objetos externos ao indivíduo, bem definidos, os quais não são normalmente perigosos. Segundo, os pacientes agorafóbicos evitam com vigor as situações nas quais seria difícil obter auxílio. Terceiro, as pessoas com agorafobia desenvolvem um medo patológico de sair de casa, de entrar em lojas, de estar no meio de multidões e lugares públicos ou de viajar sozinhas em trens, ônibus ou aviões. Quarto,
Elas sentem-se mais confortáveis quando estão acompanhadas por um amigo ou familiar em locais como ruas e lojas movimentadas, espaços fechados como túneis, pontes, elevadores e veículos fechados como metrôs, ônibus e aviões. Quinto, este comportamento pode resultar em discórdia com as pessoas de seu convívio social que acabam confundindo esta necessidade de companhia como sendo um medo primário, quando a situação em si não apresenta um grave perigo. Sexto, os pacientes mais gravemente afetados podem simplesmente recusarem-se a sair de casa. Sétimo, esse é o mais incapacitante dos transtornos fóbicos e alguns pacientes tornam-se completamente confinados ao lar. E oitavo, a maioria dos pacientes é do sexo feminino e o início é usualmente no começo da vida adulta.